Estamos no ar! Este é o Direto do Paddock, nesta quinta-feira, antes do GP do Canadá em Montreal. Eu estou ao lado de Isa Fernandes, como você bem observa aqui ao meu lado. Isa, indo direto e reto, sem perder tempo, porque hoje o programa está parrudo. Grande dia para a Fórmula 1 hoje, na divulgação, a FIA divulgou finalmente as novas, não as novas regras, mas como vai ser o novo carro de 2026, que vai acompanhar também a mudança do regulamento técnico em relação às unidades de potência. Algumas coisas já estavam sendo ventiladas antes, mas eu acho que a gente consegue aí destacar a questão da diminuição de peso, também de tamanho, né? E outras questões aí em relação ao comportamento do carro, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que o principal, que estava todo mundo ansioso para saber, era se esse carro ia ser mais leve, se ele ia ser menor. E sim, ele é mais leve, ele é menor, ele é 30 quilos mais leve, se eu não me engano, são 100 milímetros aí, né, a menos de tamanho. Então, assim, provavelmente para quem estava ansioso, né, na expectativa de ver mais ultrapassagens e mais condições de ultrapassagens por conta do tamanho dos carros, chegou, então, finalmente um carro mais compacto, vamos colocar assim. Eu peguei o celular justamente para pegar minha cola aqui. Ele é 20 centímetros mais curto, 10 centímetros mais estreito e, como a Isa falou, 30 quilos, eu ia falar centímetros, mais leve. E aí também tem uma questão aí que todo mundo fala, ainda mais os mais puristas, né, que sempre criticavam o uso do DRS. Ainda haverá um sistema que vai proporcionar ultrapassagens, mas não mais pela asa. Pela asa, o que está sendo prometido, né, vai ser uma aerodinâmica ativa, né, com a utilização das asas dianteira e traseira, mas que vai ter diferença em relação a onde o carro vai estar na pista, tanto na reta como nas curvas, né, Isa? É isso mesmo. A gente vai ter mudanças, né, na asa traseira, na asa dianteira. Elas vão ter flaps diferentes para fazer com que o carro fique equilibrado, independentemente de onde o piloto esteja. Se ele esteja ali entrando, saindo da curva, nas retas. Então, essa mudança ela vem para trazer mais downforce para os carros, para deixar os carros mais rápidos, porque eles vão ser 300% mais rápido, né, ali em relação à bateria. E também para fazer com que eles possam escolher, entre aspas, qual momento ali da aerodinâmica eles querem aplicar em determinados momentos da pista. É tudo ainda muito raso, vamos colocar assim. Sim. A gente não sabe de fato como isso vai funcionar, se serão os pilotos que farão essa alteração manualmente num botão no volante, ou se vai ter um sistema que vai, né, ali fazer essa troca para eles, nem se isso vai ser feito em todas as curvas, nem em todas as retas dos traçados. Então a gente ainda precisa dessas minúcias, né? Saber quem vai apertar o botão, se vai ser eles, um computador, um sistema, se vai ter ali uma definição, até como existe hoje, né, a área do DRS, se vai ter essa área de mudança ali de modo, né, eles já estão chamando de modo Z e modo X. Isso. A FIA já jogou esse nome pra gente, mas ainda é muito tudo por alto, a gente ainda não tem essas definições, mas sabe-se que terá essa maneira de trocar ali a definição ou de mudar a sua quantidade, vamos colocar assim, de arrasto, de downforce, de um jeito que o carro fique equilibrado e que ele não saia do chão, obviamente. Exatamente. E vale lembrar que antes da divulgação dessas novas regras, muito se falou, né, especialmente o pessoal da Red Bull, com o Christian Horner falando do carro Frankenstein, em que até se falou de redução de marcha ao final de retas, de carro rodando por conta das tentativas ali de você encontrar uma aerodinâmica mais acessível. Mas, enfim, agora a gente vai ao Direto do Paddock, mas com um quesinho de telemetria, porque nós pedimos para o nosso grande mestre Rico Penteado comentar sobre essas novas regras. Então, você que está assistindo a gente agora, por favor, fique ligado, vamos ouvir o mestre. É a hora de aula, é a hora de Rico Penteado. Salve, galera do Motorsport! Pois é, saíram as regras do chassi e, como era de se esperar, a gente já tinha comentado algumas telemetrias, veio mais para compensar as regras que eles colocaram na parte térmica dos motores, né? Lembrando que nos motores eles decidiram de tirar o MGU-H, que ajudava a recuperar energia
elétrica pelo escapamento, mas também reduziram o fluxo de combustível de praticamente 25%, sabe? Então, tirando combustível, você acaba perdendo potência, e tirando o MGU-H, você acaba tendo um pouco mais de problema de recuperação de energia elétrica. Então, eles estão tentando reduzir o máximo possível o arrasto do carro para compensar a falta de potência do motor em reta, simplesmente assim. Então, eles vão usar dois sistemas de downforce ativo, digamos assim, aerodinâmica ativa. Então o carro vai ter dois níveis de aerodinâmica, o baixo e o alto, downforce, sabe? O que não está muito claro ainda é se o piloto que vai operar um botão para passar de um modo para o outro, que eu acho que seria o que todos os pilotos vão pedir, porque o carro mudar um downforce sem o piloto esperar, ser surpreendido pela mudança de downforce seria muito perigoso. Mas isso ainda não está muito claro como é que vai ser feito. Mas o fato é que vai ter dois níveis de downforce, que o piloto vai escolher quando tiver saído da curva, ele vai poder, como deu DRS hoje, escolher o low downforce. E daí vem a pergunta, se todo mundo vai usar esse sistema e não vai ter mais drag, então não vai ter aspiração, não tem naturalmente mais aspiração do carro de trás ou o carro da frente, não vai mais aspirar o carro que está seguindo ele. Então como que a gente vai fazer para ter ultrapassagem? E daí eles inventaram uma outra regra meio maluca, eles impõem a todo carro que estiver na frente, todo carro que estiver sozinho, sem estar no tráfego, eles impõem de limitar a potência do MGU-K, ou seja, a partir de 340 km por hora, você gradualmente vai perder a potência do MGU-K, então o carro vai automaticamente andar mais lento. E o carro que está seguindo, como se fosse um DRS, ele vai poder apertar num botão e vai anular essa diminuição do MGU-K, seria tipo um boost ao contrário. Então o carro da frente vai ser automaticamente freado, vai ter menos potência do carro, e o carro de trás, se estiver seguindo dentro dos critérios ali de 1 segundo, talvez não confirmaram isso ainda, vai poder apertar num botão para anular essa redução do carro e ter ali a potência máxima do MGU-K até o final da reta. O que eu acho complicado é que eles já falaram que vai ser a partir de 340 km por hora. Então tem algumas pistas onde isso não vai ser válido e onde não vai ter DRS. Então estou meio curioso de saber exatamente como que isso vai funcionar na prática. Então tem algumas coisas que a gente tem que entender direito, que é a velocidade que eles anunciam para usar esse boost seria acima de 340 km por hora. Então tem várias pistas onde isso não existe. Mesmo se estão falando que o drag, o arrasto vai reduzir de 55%, ainda acho complicado em circuitos como Budapeste, por exemplo, Singapura e outras pistas curtas onde precisa de muito downforce, até Barcelona. Seria complicado ver os caras passando de 340 por hora, mas curioso de saber como que vai ser na prática. E outra coisa que vai ser interessante acompanhar vai ser essa transição de low downforce para high downforce, se vai ser instantâneo ou se vai ser uma transição, se vai ser o piloto que vai apertar no botão para fazer isso, ou se os pilotos vão aceitar que seja o computador de bordo via um mapa de distância do circuito, que quando ele freia automaticamente passa para o high downforce, mas quando ele está acelerando, a qual momento passa para low downforce, sabe? Não sei se vão ter sensores no carro que vão detectar que o piloto já não tem mais necessidade de tanto downforce em função das acelerações laterais, por exemplo, ângulo do volante, e fazer isso tudo automático, que pode ser interessante também, mas essa é uma parte que vai ser... Tô curioso de saber como é que os times e os pilotos vão decidir isso aí. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez é interessante. Como eu falei no começo, eu acho que é mais uma correção do que uma regra realmente muito bem estabelecida. 30 quilos a menos é bom, mas os carros ainda assim vão ficar 150 quilos mais pesados do que os V8, sabe? Então, acho que essa regulamentação não vai durar 10 anos. Eu acho que vai durar 4 anos no máximo, como uma transição para uma regulamentação mais sustentável e mais esportiva. Maravilha, olha só, você ouviu, aliás, muita gente nas redes sociais pedindo, cadê o Rico para falar das novas regras e tal, você ouviu o Rico Penteado falando sobre o novo carro de Fórmula 1,
opinião dele também, né? Ele que foi bastante crítico, vem sendo bastante crítico em relação a esse carro de 2026 da Fórmula 1. Quem sabe 2030 teremos uma outra concepção, né? Uma mudança ali. Ele acredita que isso deve acontecer, mas por enquanto vamos focar no de 2026. E nessa quinta-feira lá no paddock, né, Isa, o Hamilton falou sobre essas mudanças. Nem todos os pilotos também foram solicitados a comentar sobre o novo carro, mas o Hamilton foi um dos poucos que comentou sobre o que virá em 2026. É isso mesmo, o Hamilton e o Norris também, ali antes da gente vir gravar, chegou um pouquinho sobre o que o Norris disse, mas falando especificamente do Hamilton, ele destacou que ele acredita que a Fórmula 1 está indo aí por um caminho correto, por um caminho que vai agradar todo mundo, mas nem tudo foram flores do que ele disse. Na visão dele, ele acha que o carro ainda é muito pesado, que ainda precisa diminuir um pouco, e ele disse que, né, conversou aí com pessoas que já testaram no simulador, pilotos que já testaram no simulador, e disse que é muito lento. Mais e lento. O Norris, exato, e o Norris falou que, na opinião dele, a Fórmula 1 não devia se preocupar tanto com essas regras e devia focar mais em fazer com que o grid se aproxime e que fique mais embaralhado. E aí tem a questão, né, sobre a capacidade dos carros um atrás do outro. Ali no próprio motorsport.com você vê algumas entrevistas, uma entrevista inclusive do Nicolas Tombazis, que é o diretor da parte de monopostos da FIA, falando sobre essa capacidade de um carro disputar a posição com o outro, e nisso que eles focaram bastante. E aí eu acho que a parte que o Hamilton fala sobre o caminho certo, vale lembrar que 2026 vai ser quando a Fórmula 1 terá em seus combustíveis ali 100% sintéticos, né? Muito mais ecologicamente corretos. Agora, não é só de carro do carro de 2026 que viveu o dia de mídia da Fórmula 1. Precisa ter alguém para pilotar esses carros, Precisa ter, e aí muita gente já tentando cavar lugar. Enfim, vamos focar aqui na atual dupla da RB, podemos dizer assim, VCarb, aquela equipe que, pelo menos saudosa AlphaTauri. Era legal quando a gente sabia o nome da equipe com um nome só, mas tudo bem. RB, que atualmente tem o Yuki Tsunoda e o Daniel Ricciardo. O Ricciardo, ele fala que ele gostaria de voltar à Red Bull, né? Meio que lamentou, não que lamentou, mas respeitosamente falou sobre a renovação de contrato do Sérgio Pérez para mais 2 temporadas. Ele respeita isso, mas ele quer encerrar a carreira na equipe em que tudo começou para ele, onde ele ganhou o maior status dentro da Fórmula 1. E o Tsunoda meio que entregou o jogo sem querer. Sem querer, mas também deu uma cutucada, né? Total. Então vamos lá. O Daniel Ricciardo, ele foi questionado. Na verdade, a renovação do Pérez, ela impactou bastante, né, nos 2 pilotos da RB, porque tinha-se ali a expectativa de que talvez ou o Tsunoda ou o Ricciardo fossem ser promovidos para a Red Bull para 2025. Como a gente viu, não aconteceu. O Pérez vai ficar por mais 2 temporadas. E aí, temporadas. E ao ser questionado sobre isso, o Ricciardo falou o seguinte: meu sonho é encerrar minha carreira por lá. É algo que eu quero a longo prazo, deixando claro que ele não pensa em se aposentar agora, e ele sabe que ele vai ter que esperar. Mas ele também admitiu que ele viu que os resultados que ele entregou até agora não foram suficientes, não foram bons para que ele merecesse essa chance. Então ele reconheceu que ele sabe que ele precisa entregar muito mais se ele quiser realmente essa vaga aí para poder voltar a vestir as cores da Red Bull, né? Red Não Bull família de verdade, Red Bull, né? mas a Red Bull equipe. Já do outro lado, o Tsunoda, que também foi cotado e Tá muita muito gente, bem. exato, muita gente até achava que ele realmente fosse ocupar esse lugar do Pérez por ele estar fazendo uma temporada de 2024 muito boa. Falou que ele espera que no ano que vem a Red Bull tenha mais comprometimento com ele, que ele tem bastante comprometimento com a família Red Bull, que ele tá tô feliz que eu vou ficar na RB, já dando indícios que o contrato dele sim será renovado. Tá óbvio. Então ele deixou isso bem claro. Leon Lawson
Fica com Deus. Mas que ele espera que no ano que vem a Red Bull tenha esse comprometimento com ele. E o que seria esse comprometimento? Ele fala, olha, que eles enxerguem, que eles olhem com um pouco mais de carinho pro meu desempenho, pro que eu tô fazendo, pro que eu tô mostrando na pista. Porque eu sou comprometido com eles. Então eles precisam também ser comprometidos comigo. E aí ele fala, as conversas já estão acontecendo, todas as cartas estão na mesa, mas estou muito feliz ficar na RB e tudo mais. Só que aí ele fala, ó, além desse comprometimento, tem outras equipes de olho em mim. Então, e ele deixa muito claro que pra ele isso é extremamente satisfatório, porque dessa forma ele tá conseguindo ver o valor dele, e ele fala com essas palavras, que ele tá conseguindo ver o valor dele, e que se caso alguma coisa aconteça, né, e aí se ele também cansar, não quiser mais ficar na aba da Red Bull e quiser sair, ele tem opções. Que ele disse que tem equipes que já há meses, algumas equipes, deixou no plural, procurou ele e entraram em contato, então que ele tem essa opção também. Mas pelo tom, pelo que ele disse, a renovação dele deve vir aí a qualquer momento, o anúncio de que ele continua ali na RB por mais algumas temporadas. Vale lembrar que o Tsunoda ainda tem um bom cartaz dentro da Honda, que será fornecedora de unidades da Aston Martin a partir de 2026. Então, quem sabe aí para finalmente uma aposentadoria de Fernando Alonso, com certeza isso passa pela cabeça dele caso ele não venha a ser reconhecido pela Red Bull, né? 2026 eu não diria que é logo ali, como diria um grande apresentador, infelizmente que nos deixou, Fernando Vanucci, mas é o tema preponderante nessa quinta-feira, não só pela questão do carro de 2026, mas também pelo mercado de pilotos já a partir do ano que vem. Então, você que está assistindo a gente, fique ligado, durante todo o fim de semana você tem a melhor cobertura do GP do Canadá de Fórmula 1 e também teremos ali a cobertura completa do Festival Interlagos que acontece ali com a nossa equipe do Podcast, que está ali marcando sua presença ali com o pessoal da Yamaha Racing do Brasil. Então, olha só, fique ligado com a nossa cobertura. Nesta sexta-feira teremos já os 2 primeiros treinos livres. Não teremos corrida sprint nesse fim de semana. Fim de semana tradicional. Tradicional, então a programação, né, com os 2 primeiros treinos livres nesta sexta-feira. TL3 e quali no sábado e no domingo teremos a corrida, tá legal? Isa, muito obrigado pela sua participação e pela sua participação aqui também conosco. Vale lembrar que vale a pena você se inscrever no nosso canal, ative as notificações. Também acompanhe o motorsport.com nas redes sociais. Estamos, vamos lá, no Twitter, no Facebook, no TikTok, nos canais do WhatsApp, Instagram. Obviamente, tá fácil de acompanhar o motorsport.com, só não vê quem não quer, tá legal? Amanhã, sexta livre, ao vivo, estaremos falando de tudo sobre o que rolou no primeiro dia de treinos em Montreal. Um grande abraço, tchau, tchau.